Hello friends! Eu estou fazendo esse vídeo hoje para te ensinar a pensar em inglês e para responder a essa dúvida que muitas pessoas têm sobre como parar de pensar em português na hora de falar inglês. Então, primeiro, antes de começar, nós precisamos desfazer aí dois mitos bem populares. O primeiro deles, o mito de que você não pode aprender nada com tradução. O segundo, o mito de que você tem que pensar direto em inglês na hora de conversar. Por que você precisa parar de acreditar nisso? Porque esses mitos criam uma ansiedade e também um senso de frustração muito grandes em quem está aprendendo inglês. Se você é uma pessoa normal e está começando a aprender inglês agora, na hora que você vai tentar falar inglês, como é que você vai deixar de pensar em português antes se você mal sabe o inglês? Qual referência de língua você tem na sua cabeça? É claro que se você está vivendo nos Estados Unidos ou algum outro país de língua inglesa, aí é outra história, é bem diferente, porque nesses lugares você tem um contato com a língua de uma forma bem diferente. E também com muitas pessoas para te ajudar ao redor o tempo todo na hora que você precisa. As situações elas se explicam com cenas que acontecem ao redor delas. Você tem muito mais recursos visuais e auditivos nesse caso. Agora, vivendo no Brasil, por exemplo, você vai ter que recorrer à tradução e vai ter que recorrer frequentemente a esse recurso. A não ser, é claro, que você tenha aí um professor de inglês enfiado na sua mochila 100% do tempo para poder te ajudar. E com certeza não vai ser eu. Ou um mini americano aqui no bolso da frente para que você possa puxar ele. Hey, how are you, buddy? Can you help me now? Então, isso não vai acontecer, né? E para ser bem sincero, pessoal, mesmo eu vivendo nos Estados Unidos, muitas coisas que eu aprendi foi traduzindo. Por exemplo, se eu não entendi uma coisa que eu via num filme ou numa conversa que eu tinha escutado, eu buscava a tradução para entender o significado e para não ficar com dúvida naquele assunto, para saber bem o que aquilo significava. Então, depois de acabar com esses mitos, é impossível pensar em inglês? Claro que não. É preciso morar fora do Brasil para pensar em inglês? Claro que não. Existem algumas técnicas que você vai usar para condicionar o seu cérebro a fazer isso. E não é nenhum milagre, é apenas prática mesmo. Então, a primeira coisa é encontrar os materiais certos para você estudar e criar um ambiente de imersão, para que você tenha bastante contato com a língua inglesa. Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu dou algumas dicas de como praticar inglês e técnicas que eu usei que me ajudaram muito com determinados materiais. Então, número 2, à medida que você aprende, você tem que criar o hábito de conversar sozinho. Então, eu sei que isso pode parecer meio maluco, mas não é. Olha só, como você vai fazer isso? Para treinar a falar sobre o futuro, por exemplo, assim que você acorda de manhã ou enquanto está tomando café, vai contando para você mesmo o que você vai fazer naquele dia. Então, por exemplo, Today I'm going to meet Clarissa for a coffee in the afternoon. Então, hoje eu vou encontrar a Clarissa para um café à tarde. At 10 I'm going to the gym. Às 10 eu vou para a academia. E assim por diante. Depois, quando você chegar em casa, você começa a contar para você mesmo tudo aquilo que você fez naquele dia. Por exemplo, in the morning I had breakfast. De manhã eu tomei café da manhã. In the afternoon I met Clarissa for a coffee. Então à tarde eu encontrei a Clarissa para um café. After that I went to the gym to work out. Depois disso eu fui para a academia para malhar. Então, essa é uma forma fácil e eficiente de praticar todos os dias, sem tomar muito do seu tempo, porque você pode estar fazendo qualquer outra coisa enquanto pratica essas frases. E claro, se você estiver com seu smartphone junto, que é o caso com a maioria das pessoas hoje em dia, quando você tiver uma dúvida, já busca ali no Google, por exemplo, como se diz escovar os dentes em inglês. E aí já continua. Now I'm going to brush my teeth. Agora eu vou escovar meus dentes.
Então, pessoal, espero que essas dicas tenham realmente te ajudado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscrever-se aqui abaixo, dá um like aqui nesse vídeo e compartilhe. Deixe sua opinião ou ideia para os próximos vídeos aqui nos comentários abaixo. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/EnglishWinner. Thanks for watching, and as usual, my friends, I'll see you next class.